Eu gostaria de te convidar a abrir o texto bíblico em 2 Samuel, capítulo 5, de 6 a 10. E logo após a leitura do texto bíblico, nós vamos trazer as nossas ofertas com gratidão, com alegria em nosso coração. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, de 6 a 10. Já está aqui também. Se você quiser acompanhar aqui no telão, você fica à vontade. Segundo livro de Samuel 5, de 6 a 10. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. Se puder abaixar um pouquinho mais. E que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque Yahvé, Deus dos exércitos, era com ele. Amém. Quantos aqui concordam comigo que há determinadas áreas da nossa vida que são muito mais difíceis de serem dominadas e muito mais difíceis de serem controladas do que outras? Vocês concordam comigo? Quantos aqui podem identificar, podem reconhecer que existem determinadas áreas que hoje nós vamos chamar de fortalezas? Hoje nós vamos aqui trazer de uma maneira muito clara essa área difícil. Quando eu não falar área difícil, área problemática, área desafiador, talvez eu coloque a palavra fortaleza, porque a fortaleza é um lugar alto, vamos assim dizer, no plano de guerra. A fortaleza é um lugar alto, onde o inimigo se colocou para observar quem chega, quem se aproxima para a batalha. Então é um lugar alto, é um lugar visível e é um lugar fortificado. Então aquele lugar, provavelmente ele está cercado de soldados, está cercado de guerreiros, porque aquele lugar é um lugar muito importante. E o inimigo não quer que aquela área seja invadida. E você tem, como eu tenho, algumas fortalezas na nossa vida, em que de alguma forma o inimigo estabeleceu uma base de operação, justamente para que você não viva a vida abundante que ele quer que você viva. Amém? Essa fortaleza é um lugar dentro de você. Essa fortaleza é um lugar dentro da tua alma, dos teus pensamentos, dentro do seu ser, em que o inimigo de alguma forma ainda mantém um determinado controle. Mas você vai jogar para fora esse cruel, assolador e dominador. E onde quer que ele esteja, e seja qual for o nome dele, você vai jogar ele para fora em nome de Jesus. Amém? Porque é possível que você tenha lidado já com algumas áreas e tenha vencido. Puxa, mas essa área eu não consigo vencer. Essa área é complicada. A gente tem lidado hoje em dia muito com a depressão, por exemplo. A depressão é uma fortaleza. Nós temos lidado hoje muito com a questão das drogas. O inimigo das drogas é uma fortaleza estabelecida num determinado lugar. E alguém vai dizer: puxa, mas eu venho para a igreja, eu sou crente, sou batizado, eu leio a Bíblia, eu sou cheio do Espírito. Não importa nada disso, você está numa luta. E essa luta vai se processar até o último dia. Mas é importante que hoje você observe que precisamos identificar estas fortalezas. Vamos identificar as fortalezas e vamos lutar contra elas, no nome precioso de Jesus, e o Senhor nos dará vitória. Para que fique claro o que eu estou querendo passar aqui, eu preciso contar uma historinha
E essa história é uma história bíblica que todo mundo vai entender, mesmo que você tenha chegado hoje aqui pela primeira vez. Israel era uma família que cresceu no Egito e passou 430 anos como escravo no Egito. Deus levantou um homem, Moisés, para tirar esse povo da escravidão e levá-lo à terra prometida. E essa jornada foi uma peregrinação de 40 anos. O povo saiu do Egito, peregrinou no deserto por 40 anos, caminhando para a terra prometida. Só que a terra prometida, ela era habitada por um povo cruel, habitada por um povo que não tinha piedade, um povo que não temia a Deus. E esse território que Deus estava dando para Israel, era um território ocupado por quem? Pelos jebuseus, pelos girgazeus, pelos heveus, pelos heteus, toda essa turminha aí, que na verdade eram grupos, eram etnias que estavam ocupando aquele território. E por causa da maldade, da violência e da opressão desse povo, Deus estava dando para Israel: Israel, você vai entrar naquela terra lá, mas sabe que aquela terra lá é uma terra de gente má, de gente cruel, de gente opressora, e você vai ter que entrar com força, você vai ter que entrar batalhando. E é espada, e é luta, e esse povo será desapossado, esse povo será expulso, para que Israel possa entrar. Amém? Essa é a minha luta, essa é a sua luta. Porque o que aconteceu no contexto bíblico é uma representação da nossa luta espiritual hoje. O teu território é esse aqui. E lá no passado, você vivia cheio da opressão desses inimigos. O inimigo da depressão, o inimigo da enfermidade, o inimigo da inveja, o inimigo da inimizade, do temperamento que ninguém engole. Tudo isso estava operando na sua vida. A idolatria, a feitiçaria, o sexo ilícito, e havia na sua vida as bases que o inimigo se utilizava por causa dessas brechas que você dava e eu dava. O inimigo não tem poder nenhum na nossa vida, a não ser o poder que nós damos. O inimigo finca a sua base quando nós trilhamos um caminho de maldade. Quando eu dou brecha, o inimigo vem e se estabelece. E então Deus falou ao povo: vá, entre na terra, mas possua toda a terra, não deixa ninguém. Porque se você deixar alguém, esse alguém que você deixa, ele hoje é bonitinho, ele é pequenininho, é coitadinho, porque ele vai se ver meio ali solitário, porque a grande maioria foi embora, e você vai ficar com dó, e vai cuidar dele. Mas esse que é pequenininho, é como uma serpentezinha, que é bonitinha quando pequenininha, e você coloca dentro do paletó, dizendo o seguinte: não, é inofensiva, nunca vai trazer nenhum mal, mas ela vai crescendo dentro do seu paletó, e vai crescendo, até que chega um dia, ela te abocanha. Foi isso que Deus disse ao povo: você vai possuir a terra por completo, e não vai deixar nada. O que o povo fez? Josué entrou, e grande parte do território foi conquistado, grande parte, mas ficou um punhadinho de jebuseu, um punhadinho de girgazeu, um punhadinho de heveu, um punhadinho de heteu, pouquinho em cada lugar, uma porção pequena em cada lugar. Mas o que aconteceu? Esse povo foi ficando, aparentemente inofensivo, mas esse povo foi crescendo. As filhas de Israel casavam com as filhas dos heteus, dos heveus, e os deuses dos heveus, gigazeus e jebuseus, todos eles começavam a fazer parte do culto de Israel, porque havia uma mistura de raças, e de repente esse povo que era pequeno e indefeso, se tornou um povo cruel, que foi amordaçando a boca do povo de Israel, foi oprimindo, tirando o pão, tirando a água. Então o povo que entrou para viver uma vida livre, com o passar do tempo, volta a ser escravo na própria terra. Meu amado, você está chegando aqui para ouvir o Evangelho. O Evangelho entra com força no teu coração, você sente a alegria de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus, mas você deixa aquela falta de perdão lá dentro. Você deixa aquela inimizade lá dentro. E você pensa: tudo bem, eu estou indo para a igreja, tudo bem, as coisas estão acontecendo, mas toda vez que você passa por aquela pessoa, teu coração dói e se fere, e você não consegue se libertar daquilo. Pois bem,
aquele Girgazeu, aquele Jebuseu, aquele Eteu, aquele Eveu, dentro de você, vai crescendo, 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 e de repente você é chamado para a liberdade, e na sua própria terra, você se torna escravo de novo. Estão entendendo? O Evangelho é libertador, mas só que a obra tem que ser completada. Não chegou o dia do nosso descanso. A cada dia é uma batalha, a cada dia é uma vitória. A cada dia eu preciso olhar para a minha carne e dizer: carne, fica quieta aqui. Carne, você está querendo se vangloriar demais. Carne, você está muito orgulhosa. Wilson, você está falando demais. Wilson, você está muito nervoso. Wilson, você está muito irritado. E você tem que dizer para você mesmo: fica quieto aqui, porque há uma obra de Deus na minha vida. Há áreas da minha vida que precisam ser conquistadas, para que eu possa verdadeiramente experimentar essa qualidade de vida que Deus quer que eu e você possamos desfrutar. E vamos desfrutar em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho: todas as áreas da sua vida serão conquistadas. Diga para uma outra pessoa: nenhum Jebuseu prevalecerá na sua vida. Diga isso: nenhum Jebuseu. Diga: nenhum Jebuseu. Levanta a sua mão e diga: nenhum Jebuseu. Amém? Amados, por que eu estou falando do Jebuseu? Porque de todos esses que eu falei, o Eveu, o Eteu, o Girgazeu, o Jebuseu, e tem mais uns outros, os Jebuseus eram os mais fortes. E esses Jebuseus não saíram quando Josué entrou, eles ficaram lá. E onde eles ficaram? Ficaram em Jerusalém. E no lugar mais específico, ficaram no monte Sião, lá em Jerusalém. E eles se estabeleceram lá, e eles ocuparam a fortaleza de Sião. Na verdade, Sião significa fortaleza. E esses Jebuseus, que não saíram quando Josué entrou, passaram-se 50 anos, e eles estavam lá. 100 anos, e os Jebuseus estavam lá. 150, e ninguém consegue tirar os Jebuseus de lá. 150, 200 anos, os Jebuseus estão lá. 250, os Jebuseus estão lá. 300 anos, os Jebuseus estão lá. 350 anos, os Jebuseus estão lá, num lugar alto, no Monte Sião, lá em Jerusalém. 400 anos se passam, passa o período de Josué, as gerações pós-Josué, e tem que chegar Davi para elevar o nível de louvor, o nível de adoração em Israel. Precisa chegar Davi, um homem segundo o coração de Deus, que ministra o louvor e a adoração na casa de Israel, que traz a santidade para o lugar, o homem que traz a arca de Deus para dentro de Jerusalém, e ele determina no seu coração aquilo que Josué não conseguiu fazer, as gerações seguintes não conseguiram fazer, e os Jebuseus que estão lá, e eles são uma afronta para nós, porque nós somos um povo livre, e esse povo estrangeiro nos afronta, esse povo estrangeiro nos envergonha. Todos os dias eles estão numa colina, estão num lugar alto, dizendo: quem vai subir até nós? Quem vai prevalecer sobre nossas vidas? Eu quero te dizer, meu amado, que isso contra o qual você luta, te envergonha. Envergonha a sua vida, envergonha a sua família. Você pensa: não é possível, eu ouço a palavra, eu vou para a igreja, tanta dedicação, e parece que esse Jebuseu não quer sair. Ele se estabeleceu num lugar alto, e eu não consigo. Você não consegue ter alegria? Você não consegue ter liberdade na sua própria casa? Você não consegue ter autoridade sobre seus próprios filhos? E estas situações te envergonham. Pessoas que estão lutando ainda contra a questão do cigarro, e quando a gente pensa assim: o que é aquilo que talvez de 6 centímetros, não sei, tão pequenininho, mas me domina? Estou dando um exemplo. São Jebuseus? São Jebuseus? São Jebuseus? Quem está lutando contra a pornografia, o que é uma imagem?
Posso viver sem essa imagem, mas não consigo viver sem o clicar ali e acessar um determinado site. Não consigo viver sem isso. Talvez alguém diga nessa noite. Jebuseus, que te afrontam, que te envergonham, que no lugar da tua liberdade, você não consegue um novo nível de liberdade. 400 anos se passam, e Davi determina no seu coração: eu vou conquistar aquele lugar. Amém? Quantos aqui estão dispostos a conquistar essas áreas? Não há nenhuma área da sua vida, 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 olhando para todo mundo aqui nessa visão panorâmica, do primeiro até o último, não há nenhuma área da sua vida para a qual o sangue de Cristo Jesus não tenha feito propiciação para a tua liberdade, para a tua libertação. Mas é importante que você entenda qual o caminho para se conquistar Sião. Você já entendeu o que quer dizer Sião? Sião é um monte alto onde há uma fortaleza. E a própria palavra Sião significa lugar alto e significa fortaleza, lugar fortificado, ocupado pelos jebuseus. Mas Davi, no seu reinado, eleva o nível de adoração, de santificação e de consagração a Deus. E ele diz: Sião será conquistada em nome de Jesus. Aleluia. Levanta sua mão e diga: Sião será conquistada. Diga: Sião fica em Jerusalém. Jerusalém será conquistada. As áreas difíceis da minha vida serão conquistadas. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. 400 anos se passam. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Isso foi o que os jebuseus disseram. Isso é que o diabo fala para você todos os dias. Você está lutando contra essa área difícil, e o diabo vem com uma seta na tua mente dizendo: a Antônia não vai encontrar liberdade nessa área. O Wilson não vai encontrar liberdade nessa área. A Neuza não entrará aqui, porque os jebuseus estão num lugar fortificado. E eles mandam uma mensagem para Davi: Davi, nem pense em vir aqui conquistar, porque essa área aqui é minha. Isso é que o diabo fala. Mas não é o que Deus fala. Não é o que Deus fala. Não é o que Deus fala. Para que você possa conquistar essa área, em primeiro lugar, você precisa reconhecer que demanda esforço, perseverança, atitude, bater nessa porta hoje, amanhã e depois, e perseverar. Faça sol, faça chuva, estando você animado, estando você desanimado, estando você feliz ou estando você triste, as coisas estando fluindo bem ou não estando fluindo bem, você precisa perseverar, porque esta Sião aqui não se conquista somente na boa maré. Essa Sião, ela é conquistada à base de uma atitude perseverante, todos os dias, toda hora, no seu coração, determinado a seguir, até que essa obra possa se manifestar na sua vida. Caiu? Levanta de novo. Está desanimado? Sacode a tua alma, diga para a sua alma: alma, vamos embora, vamos nos levantar, porque há uma Sião a ser conquistada, e os jebuseus estão todos os dias me envergonhando a minha família, envergonhando a minha vida. Em primeiro lugar, você precisa estar consciente de que você precisa de uma postura firme e determinada. Mas em segundo lugar, você não pode ouvir a palavra dos jebuseus que diz: o Wilson não entrará aqui, Maria não entrará aqui, Gleison não entrará aqui. Você não pode ouvir a voz do jebuseu que diz
que aquela área não será conquistada. Você não pode dar ouvidos. Você não pode dar ouvidos. Diga, não ouvirei a voz de nenhum jebuseu. Aleluia. Eu não vou ouvir a voz de nenhum jebuseu. Pode repetir, eu não vou ouvir. Aleluia, aleluia. Davi é um homem que está acostumado a ouvir a palavra dos inimigos. Quando ele era bem novinho, ele era um pastor de ovelhas, e ele pastoreava as ovelhas do seu pai. E um dia, ele ouviu que havia saído um gigante Golias, de aproximadamente 3 metros de altura. E aquele Golias afrontava o exército todos os dias, o exército de Israel, todos os dias. Era um filisteu enorme, gigante. E todos os dias ele saía, e na verdade por 40 dias, ele saiu, todos os dias, para afrontar e envergonhar o exército de Israel. E Davi era um jovem pastor, ele não era um guerreiro. Mas quando ele ouvia aquela palavra do Golias, ele chegava diante de cada soldado, dentre os quais estavam alguns irmãos de Davi, e ele chegava para esse soldado para dizer: escuta, você não está ouvindo não o que aquele homem está dizendo? Ele está afrontando o exército do Deus vivo, você não vai fazer nada. E chegava para outro e falava alguma coisa: olha, o rei vai compensar com ouro, com prata. E chegava para outro e tentava estimular cada soldado, por quê? Para que cada um se levantasse no ânimo, a fim de lutar contra Golias. Mas nenhum deles saiu do lugar, nem o rei Saul quis saber, porque afinal de contas é um Golias gigante, enorme, muito forte. Então o que ele faz? Movido de uma santa indignação, ele deixa o exército de lado, e ele fala: já que vocês não vão, eu vou. Se apresentou diante de Saul. Saul colocou a armadura sobre Davi. Davi não conseguiu andar direito com aquela armadura, jogou fora e foi na fé e na coragem, apenas com a sua funda e algumas pedrinhas. E ele foi, porque ele foi movido por uma santa indignação. Quando você é movido por uma santa indignação, principalmente quando o inimigo quer te afrontar, escravizando um filho teu, você tem que se erguer de força, de tal maneira que a sua oração diante de Deus seja esta: Senhor, eu vou, nem que eu tenha que me arrebentar todo nessa batalha, mas eu não permitirei que o inimigo me afronte mais uma vez. Eu vou, não vou sozinho, mas eu vou no nome de Yahvé, eu vou no nome de Jesus, eu vou no escudo da fé, eu vou na palavra do Espírito, na espada do Espírito, eu vou com o capacete da salvação, eu vou com a couraça da justiça, eu vou com as sandálias da preparação do Evangelho da paz, eu vou com o cinturão da verdade, eu vou revestido de Cristo. A armadura não é uma coisa, a armadura é uma pessoa. O capacete da salvação é uma pessoa, Jesus. A couraça da justiça não é uma peça, é uma pessoa, Jesus. As sandálias da preparação não é uma peça do vestuário, é uma pessoa. O cinturão da verdade não é um cinto, é uma pessoa. O escudo da fé, com o qual você apaga os dardos inflamados do maligno. E o que são os dardos inflamados? São palavras venenosas que contaminam a tua alma e que querem produzir no seu coração descrença, incredulidade, dizendo: Davi não subirá a este lugar. Com o escudo da fé, nós apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. Estou orando por você hoje, para que nesta semana você possa ter uma experiência com Deus. Que nesta semana você possa ter uma experiência com Deus. Os jebuseus se levantaram, mas nós vamos em nome do Senhor Jesus. Ele é a nossa força,
Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa cobertura. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E o inimigo é tão zombeteiro, e ele é tão irônico, que ele mandou uma mensagem para Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Qual foi a palavra irônica que os jebuseus disseram? Escuta, Davi, nem pense em chegar aqui, porque eu não preciso nem de exército para lutar contra você. Os cegos e os coxos serão suficientes para te repelir. O que é isso, querido? É desprezar da tua força, é subestimar o trabalho de Deus no teu coração. Alguns aqui passaram pelo batismo há tão pouco tempo, e sabe o que o diabo fala para eles? Você se batizou? Que nada, você é a mesma pessoa, você não mudou. Despreza o caminho que você está vivendo. Quando você vem para a igreja, durante a semana, o jebuseu cochicha no seu ouvido dizendo: você foi para a igreja para quê? Para dar dinheiro para o pastor? Para que você foi para a igreja? Do que serviu aquela palavra? Basta um deslize teu para jogar na tua cara que tudo aquilo que você fez não vale nada, não representa nada, não significa nada. É exatamente isso que os jebuseus procuraram dizer a Davi: Davi, nem tente chegar, porque a tua força é tão pequenininha, que até os cegos e os coxos são suficientes para deter você no caminho. O diabo zomba da tua força, mas diga ao fraco: sou forte. É o que a palavra de Deus diz: diga ao fraco: sou forte. Mais uma vez, digo fraco, sou forte. É a palavra profética para a sua vida. Por mais que você esteja cercado de evidências que queiram mostrar para você que você está rodeado de fraqueza, mas Deus não tem nenhum problema com a tua fraqueza, porque é na fraqueza do homem que Deus opera a sua força. É na sua fraqueza que eu manifesto o meu poder, que eu manifesto a minha força. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Repita após mim: a graça do Senhor me basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Como Davi era uma pessoa que ficava indignada, e ele era movido por uma santa indignação, assim que ele ouviu os jebuseus falarem: Davi não entrará aqui, porque até os cegos e os coxos te repelirão, aí foi que Davi disse: agora é que eu vou entrar, agora é que eu entro, agora é que eu vou. Ele disse que eu não vou. Se ele não tivesse falado nada, talvez até deixasse passar, mas agora que ele disse que eu não vou, agora é que eu vou. Agora que o diabo já jogou um monte de mentira na tua mente e no teu coração, você tem que pegar tudo isso e você tem que apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, agora é o teu nome que está em jogo, não é a minha glória, porque minha glória é pequena, a minha força é pequena. Mas quando o inimigo falou isso de mim, o inimigo falou isso de ti. Reúne tudo isso e apresenta diante do altar de Deus e diga: Senhor, para a glória do teu nome, eu pego a ofensa de Satanás e eu apresento diante do teu altar. E eu quero que através da tua obra, nessas áreas que o diabo disse que não haveria remédio e que não haveria solução, no milagre do Senhor, nestas áreas, eu quero apresentar um culto que lhe seja agradável e que suba diante do teu trono da graça como aroma suave. Senhor, nessas áreas em que o inimigo disse que eu não pisaria, que eu não encontraria liberdade, pois bem, é nessas áreas que eu manifestarei liberdade, a libertação do Senhor, e na minha libertação,
glorificarei o teu nome, e o mundo verá que o Senhor é Deus na minha vida, em nome de Jesus. O mundo verá que os jebuseus não prevalecerão, e que aquele lugar fortificado, eu vou subir, eu vou entrar, e a bandeira, Yahvé Nissi, tu és a minha bandeira, Yahvé Nissi, essa área outrora de domínio do diabo, eu arranco e quebro a bandeira do diabo, e eu finco a bandeira Yahvé Nissi, tu és a minha bandeira. Assim como um astronauta americano subiu na lua, e a preocupação dele foi qual? Fincar a bandeira. Um orgulho, né? Um orgulho nacionalista, né? Uma nação conquistou a lua, mas a alegria de se fincar a bandeira do domínio de Deus, esse lugar em que imperava a imoralidade, agora impera a santidade. Este lugar em que imperava a violência e o temperamento explosivo, agora vai ser fincada a bandeira do domínio do Senhor. E com esse domínio você vai glorificar a Deus em nome de Jesus. Você vai fincar a bandeira na sua casa, na sua família, a família que outrora era um lugar de discórdia, de contenda, mas você vai fincar a bandeira do domínio de Deus, e haverá shalom ali, haverá paz ali, porque Yahvé é shalom também, Yahvé é paz, Yahvé é harmonia, haverá naquele lugar o domínio total e absoluto do Senhor Deus, na sua casa, em tudo que lhe diz respeito, e lá vai Davi com seu exército, glória a Deus, vai Davi indignado, com uma santa indignação por ter ouvido que cegos e coxos repelirão a Davi, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Pergunta aos irmãos: Davi tinha alguma coisa contra os cegos e os coxos? Não, a luta dele era contra os jebuseus. Apenas ele entrou, já que você está ironizando, de que cegos e coxos me repelirão, então eu vou contra os cegos e os coxos. Cadê os cegos e coxos? Ou seja, jebuseus. E ele foi. E ele travou uma batalha. E ele entrou. Mas, querido, por onde ele entrou? Pelos dutos subterrâneos. Pelo lugar onde passavam as águas. Por um lugar onde ninguém esperava que algum exército entraria. Ele entrou por aquele lugar. E eu não sei se você já ouviu aquela mensagem baseada no Salmo 92, versículo 12. Parte desse versículo diz: o justo é como o cedro do Líbano. E qual é a característica do cedro do Líbano? É uma pequenina planta, a princípio, nos 3 primeiros anos em que se planta o cedro do Líbano, nos 3 primeiros anos, essa árvore não passa de 5 centímetros de plantinha. 3 anos, mas 5 centímetros só, para cima da terra. Uma plantinha pequena, por 3 anos, 5 centímetros. Mas nesses mesmos 3 anos, as raízes dessa árvore chegam a 1,5 metro. Então, para fora, é uma plantinha insignificante de 5 centímetros, mas para dentro da terra vai aprofundando as raízes 1,5 metro, e vai aprofundando, e vai aprofundando, e vai aprofundando. Sabe por quê, querido? Porque o cedro do Líbano foi preparado para viver no deserto, onde não há chuva, onde se espera a chuva, e nada de chuva, nada de chuva, nada de água. Mas o que acontece? As raízes se aprofundam para buscar as águas do lençol freático.
que isso tem a ver com a batalha de Davi? Ele entra pelo subterrâneo, ele entra pelos dutos, e ele entra pelas águas. Isto representa para mim e para você, de que não há batalha espiritual mais forte, não há guerra espiritual mais forte do que a batalha que se desenvolve na adoração, no profundo de uma relação com Deus, em algo profundo que não está na superfície. Você não consegue, meu amado, vencer esses jebuseus da maneira convencional. Você não consegue vencer os jebuseus no grito. Você tem que ir no subterrâneo, você tem que buscar das águas profundas, você tem que passar pelos dutos internos, por onde ninguém vê. Você precisa de um lugar de intimidade que ninguém vê. Você precisa do seu momento com Deus que ninguém vê. Você precisa do seu particular com Deus, de uma profundidade, de uma relação com Deus no subterrâneo, em algo profundo, algo íntimo e algo pessoal, exatamente semelhante ao cedro do Líbano, que quando todo mundo olha para ele, é uma planta insignificante. 3 anos, não cresce, mas você está crescendo. Quem olha de fora, olha para você e despreza. Você não está crescendo, você não está dando fruto. Mas nos bastidores da tua comunhão com Deus, você está no seu jejum pessoal, que ninguém precisa saber que você está fazendo. No particular de uma semana, você vai se acertar com seu colega de trabalho, contra quem você falou um dia. Você chega na humildade e diz: olha, me perdoa, eu falei mal de você, eu fiz o que não deveria fazer. Você e ele, sozinho. O que é isso, querido? Você está indo no profundo, você está passando pelos dutos subterrâneos, dos bastidores, que ninguém precisa saber, ninguém precisa aplaudir, até porque qualquer coisa que eu faça para ser aplaudido, já recebi a recompensa. Se o que eu buscava era o aplauso já veio, acabou. Mas se o que você busca é algo mais profundo, se o que você busca não é o reconhecimento das pessoas, mas é uma experiência real com Deus, então é no particular, é no secreto, é nos bastidores, e é na intimidade de um relacionamento profundo, íntimo e pessoal. É que nós entramos lá, é que nós chegamos lá. E nessa batalha, figuradamente falando, nós ferimos os cegos e ferimos os coxos. Repito, nada de literal. A Bíblia não tem nada contra os cegos e coxos, mas trazendo para a realidade espiritual, o jebuseu, ele tem uma ação efetiva, operando 2 coisas contra o cristão. Ele opera contra você em 2 áreas. Ele te cega espiritualmente, e ele faz com que seu andar seja um andar coxo, seja um andar titubeante, seja um andar voltado a 2 caminhos. Ora você está na bênção, ora você está na maldição. Ora você está num caminho limpo, ora você está num outro caminho. Qual é a ação dos jebuseus contra a minha vida e contra a sua vida? Qual é a batalha espiritual que devemos travar? Senhor, eu sei que nessa fortaleza de Sião, que eu preciso conquistar, eu militarei uma batalha espiritual contra a cegueira espiritual e contra o andar tortuoso. A cegueira espiritual que não me permite enxergar como eu devo enxergar. Eu devo militar uma batalha contra tudo aquilo que faz com que o meu andar seja um andar dividido entre 2 caminhos. Davi foi, ele não feriu os cegos fisicamente falando, ou os coxos fisicamente falando, mas ele travou uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, queridos, é uma batalha contra a cegueira espiritual e um andar errante, um andar tortuoso, um andar dividido.
Será que hoje não precisamos nos apresentar diante de Deus? Senhor, tira dos meus olhos toda a cegueira espiritual. Tira, Senhor. Tira todo o véu espiritual que qualquer jebuseu queira colocar diante dos meus olhos. Tira, Senhor. Tira a cegueira espiritual. Tira, Senhor, a cegueira espiritual. Eu quero ver. Tira, Senhor, dos meus hábitos e do meu coração todo andar errante. Tira, Senhor. Molda o meu caráter. Trabalha o meu temperamento. Trabalha a minha personalidade, Senhor. Ó Deus, cura a minha língua. Cura os meus olhos. Cura os meus ouvidos. Cura o meu coração. Sara tudo que há em mim, porque estou numa batalha contra os jebuseus. E ao lidar contra os jebuseus, eu estou lidando contra essa fortaleza, que opera dois tipos de espíritos: a cegueira espiritual e o andar errante. Cegueira espiritual e andar errante. Em nome de Jesus. Aleluia. Com seu exército ele passou pelos dutos, e de uma forma inesperada para o inimigo, ele fincou a sua bandeira no lugar onde Jebuseu havia dito: você não vai subir aqui e você não vai possuir. Mas Davi foi com seu exército e fincou a sua bandeira, e ele possuiu aquela fortaleza, e ele expulsou o que por 400 anos ninguém conseguiu expulsar. Fincou a bandeira, e não somente isso, aquela cidade de Sião passou a se chamar Cidade de Davi. O que era a cidade dos jebuseus passou a ser Cidade de Davi. O que era orgulho de Satanás na tua vida, você vai subir naquele lugar e você vai fincar a bandeira do controle de Deus e vai dizer: aqui será chamada Cidade de... diga o seu nome. Amém. A sua cidade, o lugar de estabelecimento da tua morada. Davi foi tão interessante nessa estratégia, que aquele lugar era um lugar tão difícil de ser conquistado, que quando ele conquistou, o que ele fez? Ele transportou a sua moradia para aquele lugar. Por quê? Porque o inimigo que saiu, ele pode querer voltar. Eu não vou mandar representante para ficar aqui, eu vou morar aqui. Eu vou estabelecer minha base aqui. Eu vou vigiar nessa área aqui. Porque se esse foi um lugar de tropeço e de vergonha na minha vida, eu vou estabelecer agora a minha habitação neste lugar. E eu vou vigiar neste lugar. Eu vou levantar um altar de adoração a Deus neste lugar. Onde o diabo quis me envergonhar, esse lugar agora será um lugar de culto a Deus e de adoração a Deus. Ele habitou naquele lugar. Meu amado, quando você experimenta a libertação numa determinada área, finca a bandeira naquela área. Jesus ensinou que os espíritos malignos agem assim numa determinada cidade. Quando o espírito de uma cidade é confrontado e aquele principado vai embora, o principado vai embora, aquela cidade fica limpa. Só que quando ela não é ocupada com as coisas boas, ela fica ociosa, fica uma cidade deserta, sem se estabelecer novas bases. O que acontece? Aquele espírito que saiu, volta, é Jesus quem diz isso, aquele espírito volta com 7 outros espíritos, e o estado daquela cidade, o último estado, se torna pior do que o primeiro estado. Por quê? Porque houve uma libertação, mas não se ocupou devidamente aquela área de confronto. Davi, ele era um homem estratégico. E o que ele faz? Ele sobe no cume de Sião,
e ele fala: eu vou morar aqui, para que não haja brecha. E não somente isso, ele começa a edificar no entorno daquela cidade, para eliminar toda e qualquer possibilidade do inimigo encontrar um caminho de volta para aquela fortaleza. O que eu quero dizer é simples. Talvez a fortaleza que você tenha enfrentado seja uma fortaleza relacional. Você não conseguia pedir perdão para alguém, e houve uma contenda, sogra e nora, por exemplo, e de repente a nora está ouvindo a palavra e ela entende: essa é uma fortaleza e eu preciso vencer essa fortaleza. E vai lá na sogra e pede perdão para a sogra. Ok, mas só pedir perdão não basta. Você precisa construir ao redor, você precisa edificar ao redor, para que não haja nenhuma possibilidade do inimigo voltar naquele lugar e fincar sua bandeira. Pastor, eu pedi perdão então para a sogra, e o que mais eu devo fazer? Eu devo construir o relacionamento, eu devo reconstruir o relacionamento, eu devo me aproximar mais, eu preciso conversar mais, eu preciso conversar talvez com os outros integrantes da família. Por quê? Porque aquele incidente entre mim e a sogra talvez tenha afetado os demais integrantes, e que por mais que esteja tudo bem entre mim e ela, mas o cunhado ouviu, o irmão ouviu, o marido ouviu, e essas raízes de amargura, não mais no coração da sogra, mas no coração do entorno, da família, dos participantes, essa raiz de amargura vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e daqui a pouquinho, aquela área que você achou que havia sido controlada, volta de novo, por causa das raízes de amargura, na vida de outras pessoas. Davi, queridos, ele fincou a bandeira lá no topo, mas ele não se contentou com isso, ele foi edificando ao redor, ele foi edificando ao redor. Você já se libertou das drogas? Glória a Deus por isso, mas não basta. Sabe aquele colega que é facinho você obter alguma coisa com ele? Aparte-se dele. Porque não basta, meu amado, você receber uma unção hoje que te liberta das drogas, se amanhã você está exposto a situações que podem de novo te seduzir. E é justamente nessa hora que o diabo vai dizer: não, ele é apenas um amigo. Não é amigo não. Ah, mas uma amizade não faz mal a ninguém. Faz muito mal. Dependendo de quem é, faz muito mal. E aí você vem com um argumento espiritual: não, tudo bem, eu sei do perigo, mas eu vou me aproximar dele para falar do amor de Jesus. Não vai não. Deixa que uma outra pessoa seja instrumento de Deus, não você. Até que nessa área você tenha vencido o suficiente. Aí sim, aí você pode ser uma bênção. Mas se você ainda está no limiar, entenda o que eu estou dizendo aqui, amados. Nós temos que ser bênção para todo mundo. Temos mesmo que ser bênção. Esses homens de Deus aí que foram curados e libertados foram bênção também para os familiares. Mas há determinadas áreas tão enjoadas na nossa vida, há determinadas áreas, e eu estou dizendo isso de conhecimento de causa, porque eu estou aqui todos os dias falando, aconselhando e ministrando, e sei das realidades. Há determinadas áreas em que você tem que fugir. Você não está pronto em determinadas áreas para falar do amor de Jesus para alguém que pode ser um instrumento para a sua queda de novo. Você vai para falar do amor de Jesus e de repente essa pessoa te fala do amor do mundo, e que você não está firme ainda na fé. É mais fácil você ir para o mundo do que vir para a igreja. Então não aceite os argumentos, não aceite história, nem história com aparência de espiritualidade, com aparência de bondade e com aparência de religiosidade, até que você finque a bandeira neste lugar fortificado, e até que você construa no entorno dessa cidade, meu amado irmão,
você tem que fugir, você não tem que dar bola, você tem que se apartar do mal e da aparência do mal, até que naquele dia lá na frente, você possa ser um instrumento de Deus para restaurar alguém naquela área. Mas enquanto você não está pronto, não vá. Não vá. Não vá. Em nome de Jesus. Você não consegue resistir ao cheiro da cerveja? Então não passa perto. Porque talvez o problema nem seja a cerveja, mas o que vem depois dela. Não pode ficar sozinho diante da televisão a uma determinada hora do dia, porque você pode ser tentado a entrar pelo caminho da pornografia e da imoralidade. Então, peça ajuda. Eu ouvi de um líder espiritual que ele tomou essa decisão. Escuta, se você me vir sentado diante de uma televisão num determinado horário, sozinho, se você é filho, ou filha, ou esposa, não importa, você vai me falar, você vai me ajudar e você vai me tirar de lá, porque eu não confio em mim, eu não confio na minha carne, me ajuda, porque eu tenho dificuldades nessa área e sou induzido à sedução, à pornografia, e eu preciso de ajuda. Isso é conquistar a cidade e construir ao redor. É preparar um caminho pelo qual só haja um acesso, o acesso ao Espírito Santo, mas nunca mais acesso ao diabo, nunca mais acesso a estes espíritos atormentadores que nos oprimiram por tantos anos da nossa vida. Amém? Quantos aqui já estão vencendo os jebuseus? Diga, eu já estou vencendo os jebuseus. Eu quero encerrar essa mensagem lendo a última parte do texto bíblico. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi, e foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque Yahvé Sabaote era com ele. Amém. Quem é Yahvé Sabaote? O Senhor dos exércitos. Você tem aprendido nesses domingos, que a gente tem dado ênfase ao nome de Deus, Yahvé, as 3 formas de conjugação do verbo ser, eu sou. É por isso que a Bíblia diz, aquele que era, que é, e que há de vir, ou sempre será, era, é e será. Por que Davi conseguiu essa vitória? Porque ele teve uma experiência pessoal com Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos. Você terá uma experiência com Deus de acordo com a sua necessidade. Se você estiver precisando de uma grande provisão, Deus se revelará a você como Yahvé Jirê, o Deus da provisão. Mas a luta de Davi não era por provisão, não era por cura, não era por pastoreio. Ele estava em batalha, ele estava em guerra. Então como é que Deus se revelou a ele? O Senhor da guerra, Yahvé dos exércitos. E Davi foi crescendo, e crescendo, e crescendo, porque Yahvé Sabaote, Yahvé dos exércitos, era com ele. Seja qual for a área de necessidade, Deus se revelará a você
de uma forma íntima e pessoal. Se você está em meio a uma grande batalha, é dessa revelação de Deus que você precisa. É um Deus só. É o Yahvé Roi, pastor, Yahvé Chama, para aquele que está sozinho, aqui, Deus sempre presente. Você precisa de justiça? Yahvé Sidkenu, Senhor, justiça nossa, nossa justiça. Amém, queridos? Mas está em batalha, é o Senhor dos exércitos. Ele irá à frente. E nunca mais você será envergonhado. Porque está escrito lá em Joel, que diz: e nós, e vós, o seu povo, jamais sereis envergonhados. Porque nessas áreas estabeleceu-se o domínio e o controle do Senhor. Eu quero te chamar à frente aqui. Vamos orar por fortalecimento espiritual em meio a essa batalha que talvez você esteja vivendo. Eu quero te convidar a vir aqui à frente.